advogado, ele faz do processo e da dogmática processual uma arma. Não é a essência, não é aquilo que mais importa, mas é um instrumento verdadeiramente útil para que possa atingir o objetivo principal, que é a tutela dos direitos. Então, qual é a finalidade do processo para o advogado? E eu até diria que hoje essa é a finalidade do processo prevista no novo Código. O processo visa a tutela dos direitos. A tutela dos direitos adequada, tempestiva e efetiva. E esse Código tem duas grandes revoluções para a justiça brasileira. Duas, que mudam a vida dos advogados, que mudam a vida dos jurisdicionados, dos consumidores da justiça, e que, se nós conseguirmos aplicá-las, poderão fazer a diferença. Poderão fazer com que a nossa justiça seja mais racional e que a nossa justiça atenda melhor esta finalidade, que é a tutela dos direitos. 10 mandamentos sobre precedentes. A minha palestra, ao contrário da palestra dos colegas que me seguiram, é uma palestra um pouco mais teórica, porque é uma palestra formativa. Nós precisamos entender que este novo código é um código em que nós temos que trabalhar para homogeneizar premissas. Nós temos que construir este código doutrinariamente. A compreensão desse código exige uma compreensão doutrinária de seus institutos. Essa compreensão doutrinária não é teórica da doutrina, ela também é prática, pragmática, porque atende aos interesses tanto do consumidor da justiça como dos advogados. Então, essa minha palestra, eu não vou usar tantos dispositivos de lei, vocês têm que saber quais são os dispositivos que dizem respeito aos precedentes. Eu diria que os precedentes têm um módulo, um modelo, que parte de 4 dispositivos centrais, que são o artigo 926, o artigo 927, o artigo 489, parágrafo 1º, inciso 5 e o inciso 6. No 926, integridade do direito, vinculação do próprio tribunal aos seus precedentes, stare decisis. Não há precedente com alvo móvel. Se o STJ e o STF mudam de entendimento a toda hora, não é possível nós falarmos no modelo de precedentes. 926. O artigo 927, rol formal dos precedentes. Aquilo que o legislador disse que vincula aos juízes e tribunais. Eles estão obrigados a seguir aquele rol formal. Artigo 926, parágrafo 2º, muito importante em relação à súmula, diz que as circunstâncias fáticas são relevantes para a gente saber o que é precedente. Não dá para saber o que é precedente sem as circunstâncias fáticas. Tá? Então, nós vamos começar a trabalhar uma racionalidade do direito que é diferente. Uma racionalidade do direito que não é mais abstrata, que não é mais aquela formação acadêmica e teórica que nós tivemos em que os fatos eram desconsiderados na argumentação jurídica. Vamos parar de argumentar em teses e vamos passar a argumentar de forma concreta e trabalhar mesmo os fatos da causa. Parágrafo 2º, 926, diz que as súmulas só vinculam se as circunstâncias fáticas que deram origem às súmulas forem as mesmas circunstâncias fáticas do caso para o qual se vai aplicar a súmula. 489, parágrafo 1º, inciso 5, os fundamentos determinantes. Tá? Muito importante. E aí nós estamos falando já de uma vinculação material. Não há precedentes só no rol do 927.
Nós não podemos falar de precedentes só no aspecto formal. Não é o IRDR que é precedente. Não é a súmula que faz a função de precedente. Não é a decisão do Supremo que faz a função do precedente. O Código tomou o cuidado de dizer, olha, nós temos um rol formal, mas para além desse rol formal, tem um aspecto material. Para eu aplicar este precedente, eu preciso identificar os fundamentos determinantes dessa decisão. E é aí que tudo muda. E é aí que nós temos um controle real do raciocínio jurídico desenvolvido pelo juiz no caso anterior, para saber se aquele raciocínio jurídico, levando em consideração aquelas circunstâncias fáticas, se adequa ao nosso caso atual, ao nosso raciocínio jurídico necessário para resolver este caso. Não é uma aplicação a fórceps, não é uma mera subsunção a um suporte fático legal. É um raciocínio que precisa ser explicitado. E o 489, parágrafo 1º, inciso 5, diz isso. Tem que explicitar o raciocínio. Se não explicitar e não fizer a relação entre o caso precedente e o caso atual, se considera não fundamentada a decisão. No parágrafo 6º, e eu sempre falando do núcleo dos precedentes no nosso início aqui, para dar algum suporte dogmático para a nossa conversa. No parágrafo 6º, já se trata das hipóteses de afastamento do precedente. As hipóteses em que o precedente não vai incidir, ou a hipótese de afastamento por superação, que é justamente a distinção, porque as circunstâncias fáticas não são idênticas no caso atual em relação ao caso precedente, e a hipótese de superação. A distinção é feita pelo juiz. A distinção é o espaço de racionalidade, é o espaço de inteligência deixado para o juiz. O juiz tem criatividade sozinho? O juiz revolve a matéria fática sozinho? Ou ele quer aplicar abstratamente a súmula e resolver o caso? O juiz quer aplicar abstratamente a súmula. Quem é que diz para o juiz: estes fatos não são idênticos aos fatos da súmula? Quem é que diz para o juiz: estes fatos não são idênticos aos fatos daquele julgamento que o senhor citou a ementa? É o advogado. Então, e cabe inclusive embargo de declaração para isso, né? A gente viu já aí, já foi citado os recursos, né? Então a gente já sabe disso, cabe embargo de declaração para isso. Então percebam que o código ele tem um aspecto, nesse núcleo do modelo de precedentes, um aspecto formal, elencar um rol que ele estabeleceu como precedente, e um aspecto material, de consistência, dizer, ó, o precedente não é legislação do juiz. O que nós vamos tratar nesses 10 mandamentos, que eu vou ler e explicar rapidamente para vocês, o que nós vamos tratar nesses 10 mandamentos é justamente, olha, como nós chegamos até aqui, o que dá suporte teórico para que isso seja desta forma, e por que nós não podemos ficar com um modelo anterior, que era caótico, um modelo de jurisprudência personalístico, casuístico, imprevisível, e que prejudicava a nossa economia e prejudicava a atuação de vocês como profissionais qualificados, porque ficava muito difícil explicar para 2 clientes em situações idênticas por que um ganhava e o outro não. Então, eu acho que a ideia principal que nós temos que levar é que todo o nosso modelo de precedente está baseado na racionalidade. Da racionalidade do direito advém segurança jurídica e igualdade. Tá bem? Vamos falar então desses 10 mandamentos. Não são 3, não são 7, são 10. A ideia é
estabelecer 10 mandamentos mesmo, para que nós possamos compreender esses precedentes vinculantes. Isso foi desenvolvido na minha tese de doutorado, a segunda tese de doutorado que eu fiz na Universidade de Roma, com o professor Luigi Ferraioli, que agora já vai estar em 3ª edição, aqui na versão brasileira. E foi um debate muito longo com o professor Ferraioli. E para o professor Ferraioli era um grande problema superar 4 obstáculos dos países de civil law. Quais são os 4 obstáculos? O problema da legalidade, o problema da separação de poderes, o problema da independência do juiz e o problema da vinculação do juiz somente à lei, que eles têm expressamente na Constituição italiana. A mesma Constituição que diz que todos têm direito a um recurso na Corte de Cassação e que gera um problema talvez até maior que o nosso STJ e STF, porque eles não têm filtro nenhum praticamente. Começaram a introduzir alguns filtros agora e isso é muito discutido porque a menção é expressa na Constituição italiana. Mandamento número 1. A vinculação aos precedentes é um problema de teoria do direito e não uma especificidade dos ordenamentos de common law. Né? Onde nós temos julgamentos, onde nós temos o iudicium, nós temos a necessidade de vinculação. Por quê? Porque a atividade de julgar é uma atividade humana. E a atividade de julgar exige que quando julgo um caso, eu permaneça nas mesmas premissas para os casos futuros que tratem dos mesmos problemas. E isso é comum e corriqueiro na nossa vida tradicional. É impossível explicar para alguém que não faz direito que tribunais podem ter decisões contraditórias. Porque se nós temos 2 filhos e decidimos entregar para um desses filhos, quando faz 18 anos, a chave do carro para que ele possa dirigir o carro porque ele tem carteira de habilitação, se o segundo filho fizer 18 anos e tiver carteira de habilitação, eu também vou ter que entregar a chave do carro para que esse filho possa usar o carro. Eu não posso ter critérios discrepantes para situações idênticas. E não posso ter, e todo juiz deveria saber isso, porque isso reduz a minha autoridade. É ruim para a autoridade do Supremo Tribunal Federal, é ruim para a autoridade do STJ ter decisões discrepantes entre si. Então, o problema dos precedentes não é um problema de família do direito, não é um problema de sistema jurídico, não é um problema de tradição jurídica, é um problema de teoria do direito e diz respeito a qualquer ordenamento jurídico. A vinculação é necessária para garantir a racionalidade dos precedentes. Juízes estão vinculados à lógica que aplicaram nas próprias decisões. 2. Direito é artificial, uma atividade humana. E, entre outras coisas, chegou o dono da pequena estatueta. Ainda não falei da inscrição, vou falar no final aqui, Fred. Uma atividade humana e, entre outras coisas, disciplina a sua própria criação. Essa é uma frase do professor Riccardo Guattini, professor italiano de Teoria e Filosofia do Direito, que é conhecida nossa. É o direito que estabelece o que são as fontes do direito. Direito artificial. Não existe fora, na natureza, como dizia Calmon de Passos. Não é sólido, não é líquido, não é gasoso. Direito é uma criação da cultura. E por ser uma criação da cultura, nós podemos estabelecer formalmente os precedentes como fonte do direito. Se há a possibilidade de estabelecermos isso culturalmente, como ocorre nos países de common law, também há a possibilidade nos ordenamentos híbridos, como o brasileiro, de se estabelecer os precedentes formalmente por lei. Não há, portanto, mandamento número 3, ofensa ao princípio da legalidade quando a lei determina formalmente a vinculação aos precedentes. A lei regula a aplicação do direito. Então, a lei pode determinar que os precedentes são fontes do direito. Nós temos uma série de polêmicas sobre os incisos do artigo 927, temos uma série de questionamentos sobre a constitucionalidade desses incisos,
E eu diria em uma palavra, esses incisos vinculam aos juízes. A vinculação poderia ser cultural. Se pode ser cultural, pode ser formal por dispositivo de lei. Se o legislador assim decidiu, não há ofensa à legalidade. E não há ofensa à legalidade porque essa foi uma decisão do legislador. Por que não há ofensa à Constituição? Porque é da atividade dos juízes interpretar e aplicar e desenvolver o direito. Mandamento número 4. A atividade do Poder Judiciário consiste na compreensão, interpretação e aplicação do direito. Portanto, não há ofensa à separação de poderes quando o Poder Judiciário se vincula à própria atividade típica. Aonde existe direito, existe atividade do Poder Judiciário. E a característica principal marcante desta atividade do Poder Judiciário nos processos judiciais é interpretar e aplicar o direito. Essa é a atividade típica. Nada mais natural, especialmente num ordenamento como o nosso, que tem controle difuso de constitucionalidade, que uma vez chegando no ápice do Poder Judiciário, o tribunal que tem o dever precípio de interpretar a Constituição determina pelo pleno uma determinada compreensão da Constituição, não pode vir o juiz de primeiro grau dizer que a Constituição tem um sentido diferente. Senão, para cada juiz, nós teríamos uma Constituição, que é o paradoxo de Mauro Capelletti. Capelletti identificou esse problema naquele célebre livrinho dele sobre controle de constitucionalidade, publicado pela Fabris. Quer dizer, eu não posso ter um ordenamento que reconhece o controle difuso e, ao mesmo tempo, dizer que cada juiz tem a sua Constituição. É necessário que os juízes estejam vinculados à interpretação do Supremo para dar estabilidade ao direito, coerência ao ordenamento jurídico e integridade à interpretação da Constituição. E aí nós vemos o 5º mandamento, que é justamente uma das maiores contribuições que o professor Ferraioli deu à minha compreensão do modelo de precedentes. Ferraioli diz: veritas non autoritas fasti iudicium. O que quer dizer isso? Quer dizer que a atividade de julgar é uma atividade de compreender o direito. É uma atividade tendencialmente cognitiva. Ela não é plenamente cognitiva, porque nós sabemos o direito se desenvolve pela interpretação. Então, ela é apenas tendencialmente cognitiva. Mas se não houver esta tendência à estabilização do direito, nós teremos um caos, né, que é aquela crítica que se faz ao movimento realista do direito, né, que eu não posso dizer o que é o direito, eu posso apenas fazer previsões sobre o que os juízes irão decidir, como falava Holmes. Isso se tornaria o ordenamento jurídico completamente inseguro e não é real. Nós sabemos o que é o direito. Nós sabemos que determinadas matérias estão decantadas já juridicamente que não causam problema na sua aplicação. Então, nós podemos dizer que a atividade de julgar é uma atividade tendencialmente cognitiva. E por isso, o juiz, ao aplicar um precedente que foi estabelecido por um tribunal supremo, por uma corte suprema, por uma corte de vértice, quer na interpretação do direito infraconstitucional, quer na interpretação do direito constitucional, ele nada mais está fazendo do que aplicar o direito que está estabilizado no nosso ordenamento jurídico. Não há quebra de independência, há garantia de independência. Porque, ao fazer isto, este juiz não está submetido às pressões de ocasião e não está submetido às suas próprias vontades. O bom juiz, como nós falamos antes, William, é o juiz que decide contra a própria opinião, porque direito não é opinião. 6. Questões de fato complicadas não fazem precedentes.
Precedentes são questões de direito que surgem de circunstâncias fáticas estabilizadas e universalizáveis. Os fatos são importantes. Os fatos são importantes para a formação do precedente. Então, se há uma alta complexidade fática, se a questão a ser resolvida, como é na maior parte dos casos em primeiro grau, é de alta complexidade fática, aquela não é a típica questão para a formação de um precedente. E um exemplo que a doutrina dá é o exemplo de uma via estreita onde colidem dois carros. E fica difícil de identificar qual que estava na faixa correta de direção, porque se tratava de uma via estreita. O juiz terá que decidir, terá que examinar, mas ele não conseguirá extrair daquelas circunstâncias fáticas um princípio jurídico que possa estabelecer um precedente para casos similares futuros. Porque as circunstâncias fáticas precisam ser analisadas na sua especificidade. E nós, portanto, temos que trabalhar nas nossas causas cotidianas com muita atenção aos fatos, porque são esses fatos que vão fundamentar as distinções para aplicar ou não aplicar o precedente corretamente. Tá? É diferente do caso de um carro que bate atrás do outro, porque um carro que bate atrás do outro é uma circunstância fática que pode ser universalizável como responsabilidade. 7. Esse é um pouco mais elaborado, mas vocês sabem do que eu estou falando. Quando muitas pessoas falam, às vezes não se consegue entender do que se está falando. Tá? Quando são muitas as vozes, e muitas vezes no tribunal a gente vê isso, cada desembargador parte de uma premissa diferente para chegar numa conclusão. Nesses casos, quando não há uma uniformização dos princípios de direito, não há precedente. Porque o precedente exige que os fundamentos determinantes tenham sido votados por todos os membros do colegiado, que estejam de acordo com aqueles fundamentos determinantes. Então, uma questão que em um julgamento teve vários votos não dissidentes, mas votos que não foram no mesmo sentido, pode não formar um precedente. Eu posso não ter um precedente, eu posso ter a decisão do caso e posso não ter o precedente. Então, se este é um problema, nós temos que reeducar o nosso julgamento colegiado. Nós temos que repensar o nosso princípio da colegialidade. Nós temos que trabalhar para ganhar maior unidade. Alguns amigos têm dito reiteradamente que o Supremo são 11 ilhas, que o Supremo é um arquipélago. Eu vi uma pesquisa da Nexo, se eu não me engano, dizendo que 71,27%, se eu não me engano, dos precedentes do Supremo são julgados à unanimidade. Portanto, é falsa a ideia de que o Supremo seja uma ilha. É falsa a ideia de que o Supremo seja composto de 11 ilhas. Se 70%, mais 70% dos julgamentos do Supremo são julgados à unanimidade, o Supremo já caminha passos largos para ser uma corte de precedentes e respeitar o princípio da colegialidade. Se nós acompanharmos alguns dos julgamentos recentes, nós vamos ver a preocupação que o Supremo tem tido de julgar conforme precedentes. Decisões monocráticas são outro problema. Alguns ministros são outro problema. O fato é que há esta grande concordância no julgamento das decisões do Supremo. Então, empiricamente, esta tese, que se fundamenta, segundo alguns, no próprio empirismo da prática do Supremo, não é correta. Nós precisamos trabalhar para que a gente ainda aprimore esta questão, melhorando a coerência entre os votos do Supremo. Portanto, para que nós tenhamos decisões colegiadas fortes para formar precedentes, nós precisamos que o princípio de direito estabelecido na decisão para o julgamento do caso seja explícito. O Supremo e o STJ devem trabalhar para explicitar o princípio de direito que está sendo decidido. Precisamos ainda respeitar alguns limites.
na criação do direito pelo tribunal. Que eu falo não em criação, eu falo em reconstrução para evitar todas essas críticas, porque o direito não nasce do nada, nasce da integridade do próprio direito. Primeira, não cabe precedente em malam parte no direito penal. Não cabe, porque eu não posso ter uma norma retroativa que venha prejudicar quem, antes da formação do precedente, havia cometido determinado fato. Segunda, os juízes devem exercer autocontenção. Os juízes devem evitar criar direito de forma muito revolucionária. O direito não se cria no tribunal. O direito é construído a partir dos casos, da vida social e da interpretação do próprio direito já existente. Tá? Então, deve haver aí uma autocontenção, nós temos que controlar um pouco o ativismo judicial. Não posso aprofundar esse tema, muito embora seja muito interessante. Oitavo princípio, ou mandamento, e nós já nos encaminhamos para o fim, vou respeitar o prazo. É Thaís, né? Thaís, vou respeitar o prazo. Falta 5 ainda? Já terminou? 2 minutos. Precedentes em 3 momentos: formação, aplicação, superação. Eu vou deixar esse PowerPoint para a OAB, se eles quiserem depois distribuir, eu deixar na página, não sei como é que vai ser a ideia da divulgação disso. Então, a superação é que é o grande problema, né? O primeiro problema é a formação. Alguma doutrina discute muito intensamente que no common law os precedentes não nascem precedentes, eles vão sendo reconhecidos como precedentes ao longo do tempo. Meus caros, século XXI, Supremo decide uma questão como feto anencefálico. Eu tenho alguma dúvida que isso seja um precedente? O Supremo tem alguma dúvida que ele vai formar um precedente nessa questão? Não é possível. Quer dizer, essa é a função do tribunal. Não saber que ao decidir você pode estar formando precedente não faz parte da discussão mais. Então, evidentemente, a gente tem que tomar alguns cuidados na formação, se possível, amicus curiae, se possível, audiências públicas, né? Ampliar o contraditório, tentar decidir de forma mais informada. A aplicação, nós já falamos. Superação, elementos para trabalhar o problema da superação, que só pode ser feita pelo próprio tribunal que estabeleceu o precedente, ou pela fixação de precedente contrário por um tribunal superior. Congruência social, consistência sistêmica e risco de que a manutenção do precedente seja uma injustiça tão grave que desestabilize o ordenamento jurídico, abalando o próprio stare decisis. Então, eu preciso mudar o precedente porque ele contradiz a própria essência do direito. Se eu manter ele daquela forma, ele é tão injurídico que ninguém mais vai querer respeitar precedentes. Então, eu preciso mudar o precedente por causa disso. 9. Precedentes são textos e dependem de interpretação. Então, o precedente não elimina a atividade típica de cada um de vocês de interpretar o direito, de analisar os casos, de fazer a relação entre os fundamentos determinantes, de fazer a distinção. Essa é a nossa atividade como profissionais do direito, atividade cotidiana do dia a dia. E 10, a não aplicação do precedente pode ensejar várias formas de impugnação. E aqui percebam que eu não botei aquela que eu acho a mais de risco, né? E que não deve ser pensada como uma forma correta, que é a sanção administrativa do juiz e a sanção penal, porque não há crime de hermenêutica. A sanção correta é a correção através do recurso, da reclamação, e a depender da força do precedente, né, nós até temos a possibilidade da ação rescisória. Tá? Meu prazo acabou. E para terminar, eu queria dizer uma coisa para o Fred. Fred, vou te entregar, tá? Mas está escrito aqui: we shall never surrender. Nós não devemos jamais nos render. Para poder trabalhar este código
e passar a mudança do direito brasileiro de um sistema irracional e caótico que favorece apenas alguns para um sistema equilibrado e que dê ao consumidor da justiça aquilo que ele merece, nós não podemos nos render. Muito obrigado.